No vídeo de hoje eu quero trazer um tema para vocês que eu vivi e eu tenho que compartilhar a sensação, que são escolhas boas também vão doer. Porque quando a gente fala de escolhas boas, a gente já pensa assim numa oportunidade muito grande de promoção, ou às vezes um relacionamento maravilhoso, mas a escolha boa e que dói, às vezes é aquela mais sensata para você naquele momento. E toda escolha que ela precisa ser muito mais racional do que emocional, ela dói, porque ela mexe numa parte desconhecida que a gente, às vezes não domina direito, que é justamente o medo de se arrepender. E em contrapartida, o fato de você: "Será que vou segurar essa decisão, mesmo se o arrependimento bater depois?" Porque diante de algumas escolhas a gente tem que analisar até isso, até o fato de que a gente vai aguentar a decisão que a gente tomar, a gente vai arcar com a consequência disso, a gente vai segurar mentalmente e emocionalmente a decisão que a gente tomou, porque criança que tem uma imaginação tão livre e o que eu gosto também, o que é muito bom, na verdade, trazer de volta para a vida adulta, mas em algumas decisões a gente tem que ser racional. Em algumas decisões a gente tem que haver sacrifício nosso. E quando eu falo sacrifício nosso, é um exemplo. Se você tá num relacionamento que você sabe que não tá bom, que não tá legal, que o caminho que tá seguindo não é esse para você, e você consegue ver além, você consegue ver um pouco mais lá na frente. E por mais que você goste, e você já tendo a mentalidade de que ninguém muda ninguém, as pessoas só mudam quando elas querem, e a decisão de finalizar esse relacionamento doer de fato, a ponto de falar assim: "Nossa, será que eu tô fazendo algo de errado?" Porque às vezes essas decisões que são boas pra gente, pra nós, a gente basicamente meio que se torna um pouco egoísta, porque a gente pensa realmente um pouco mais na gente, nessas escolhas. E, de fato, será que eu vou me arrepender? Será que vai ser uma escolha boa pra mim? E elas de fato doem, porque elas criam uma dúvida, elas criam um medo de arrependimento. Porque você ali, você não está agindo na emoção, você está realmente pensando, raciocinando, analisando as situações, analisando tudo. Então, de fato, é uma escolha que vai doer, independente se você é bem, emocionalmente, mentalmente, se você tem uma mentalidade assim ok, sabe, bem evoluída, mas vai doer. Porque tudo que tem convivência, que tem laço, que tem ali já uma conexão, o rompimento dói naturalmente. Porque ali de fato você está perdendo algo que você amava, porque eu acredito que a gente não conviva, pelo menos a gente não tem essa necessidade mais de conviver com pessoas, com coisas, com oportunidades que a gente não tem amor, de fato, naquilo que a gente está fazendo. Então essa decisão vai doer. E o fato de doer não significa que você errou na sua escolha. Significa que, sim, tem sentimentos ali. Um exemplo, se você precisa para ter uma oportunidade de emprego melhor, mas a empresa que você está é uma empresa que você queria estar, que você ali almejava, que você planejou, que você conquistou a vaga, que você foi crescendo lá dentro, mas precisa ter esse rompimento e você precisa escolher. E aí você escolhe, claro, né, a oportunidade que vai te alavancar um pouco mais, que vai te dar um pouco mais de oportunidade, liberdade, enfim. Vai doer, porque ali você, investiu energia, investiu tempo, investiu o seu conhecimento e o seu amor ali. Então vai doer.
Todas essas escolhas, o fato de doer não significa que você errou, lembre-se disso sempre. Todas as escolhas que a gente tem que fazer, que são muito mais racionais do que emocionais, parece que é um erro que a gente está cometendo. Parece que a gente nem sabe, dá a impressão de que a gente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está escolhendo. E fora que os de fora, as pessoas fora da situação irão ver e poderão falar assim: nossa, tem certeza, mas essa escolha. Mas a gente tem que lembrar que não tem como a gente permanecer num caminho que a gente sente que não é mais o nosso. A gente tem que lembrar que, conforme o autoconhecimento, conforme a sua mentalidade vai evoluindo, você vai percebendo situações, escolhas, caminho, destino que não fazem mais sentido para você. E quando não faz mais sentido para você, você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma escolha. E você tem que lembrar o porquê você fez essa escolha. Você tem que focar não naquilo que você está perdendo, não naquilo que você está deixando para trás, mas você tem que focar naquilo que você escolheu daqui para frente. Porque dor a gente vai sentir, a dor vai ter o luto ali. Toda escolha, tudo aquilo que a gente acaba deixando para trás, ele tem um luto, ele tem um período de luto. Ele tem um luto, ele tem aquela dor da perda, ele tem aquela saudade, você vai sentir saudade, de fato. Você vai sentir saudade da rotina anterior, você vai sentir saudade do relacionamento anterior, mas você tem que analisar e você tem que perceber e ver o daqui para frente. O que vai acontecer e quais são as oportunidades e, enfim, o que vai vir de bom daqui para frente da escolha que você tomou. Até porque quando a gente escolhe, às vezes essa dor dessa escolha, dessa perda, vamos falar de perda, ela é dolorosa imediatamente. Ela dói, você sente de fato, porque a paz dessa escolha, ela demora a vir. Claro, não demora assim uma eternidade, mas ela é demorada, ela não é imediata. Então por isso que dá a impressão de que você fez uma escolha errada, de que não foi a melhor decisão que você tomou, mas a gente sempre tem que olhar para o nosso destino, a gente tem sempre que olhar o que a gente quer para nós. Em algumas situações da minha vida, eu tive que fazer escolhas muito pesadas, muito pesadas que eu digo porque envolve outras pessoas, todas as escolhas da nossa vida vai envolver uma terceira pessoa. Tem escolhas que são um pouco mais individuais, mas algumas envolvem outra pessoa. E são muito dolorosas, mas foram escolhas que para mim não fazia mais sentido naquele momento. E mesmo chorando, e mesmo não querendo que eu digo que é justamente essa dor, é esse sentimento de que, nossa, eu tô perdendo, é um sentimento de que, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu vou me arrepender? Mas eu tinha consciência de que aquilo não fazia mais sentido para mim, de que não era aquilo que eu queria para mim, que eu aguentaria e sustentaria a minha decisão, a minha escolha, mas eu não sustentaria continuar com aquilo. Vocês conseguem entender que muitas das vezes o medo da escolha, às vezes não é nem de finalizar, encerrar alguns ciclos, mas sim de será que vamos aguentar o pós? Será que vamos realmente aguentar a consequência das nossas escolhas? Porque sim, todas as escolhas têm consequências, as boas e as ruins. E a gente tem que lembrar que quando a gente fica adulto, por que as escolhas elas ficam muito mais racionais? Porque a gente começa a criar objetivos. A gente tem
foco, a gente sabe o que que a gente quer alcançar, a gente sabe o que que a gente quer fazer. Então, sim, as escolhas elas têm que ser um pouco mais racionais, principalmente aquelas mais sérias. E eu lembro de que algumas das decisões que eu tomei, eu escutei que eu iria me arrepender muito, que não seria fácil, e de fato algumas não foram, mas a certeza que eu tinha dentro de mim, de que eu aguentaria, de que eu, ah, suportaria a decisão que eu tomei, que eu realmente, aguentaria a decisão, mas não aguentaria o meu emocional abalado, mas não aguentaria a minha vida caótica, mas não aguentaria a minha mente perturbada. Vocês conseguem entender? Racionalmente, a gente tem que analisar qual é a melhor escolha pra gente. E principalmente se a gente tem pessoas que dependem da gente. A gente tem que saber o que que é melhor para nós e, consequentemente, o que não vai afetar quem depende da gente. Eu espero que o vídeo tenha feito sentido para você, que você analise, que você faça boas escolhas. E lembre-se que elas irão doer por um período, porque todas as escolhas, todas as decisões que a gente tem que tomar, elas têm que ser pensadas, elas têm que serem analisadas e elas irão doer porque são sim coisas importantes a serem feitas. E não tem como, não é simples, não é como só jogar um copo d'água fora, sabe? A gente sabe que decisões difíceis doem, mas a paz da sua decisão é isso que você tem que lembrar, é isso que você tem que pensar. É a paz que você vai ter disso a longo prazo. Se a sua escolha trouxer paz, ela é uma boa escolha. Pode doer no começo? Pode, mas é normal. Tudo na nossa vida, todos os ciclos, ele tem o ciclo do luto em qualquer área da nossa vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, se inscreva no canal, deixe um comentário e se você já passou por alguma escolha que para você foi boa, porque você sabia o que você queria para sua vida, mas que ao mesmo tempo foi muito dolorosa, escreva aí no comentário, compartilhe, mostrando que por mais que doa, por mais que a gente sinta saudade, tudo passa e tudo se acalma e a paz dessa decisão, ela chega. Se inscreva no canal, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.